Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje é dia de São João, dia 24 de junho, a noite mais longa do ano, o solstício de inverno. São 17 horas e hoje nós mudamos o horário da nossa live, normalmente às 10 da manhã, amanhã eu vou voltar às 10. Passamos para agora, mas com uma live especialíssima, pelo tema e pelas pessoas que vão participar. O tema é um tema importante, Cinemateca. É importante no que diz respeito à preservação da história do nosso cinema e da TV, porque tem muita TV lá dentro, mas, acima de tudo, é importante do ponto de vista da nossa cultura. E um povo sem cultura é um povo sem futuro. E estão conosco 3 grandes cineastas, pessoas queridíssimas, e que vão contar, vamos falar sobre Cinemateca, mas vão contar um pouquinho também sobre as suas trajetórias. Cacá Diegues, obrigado por ter aceito participar dessa conversa. Prazer meu, Marcos. Prazer grande estar aqui. Cacá que está no Rio de Janeiro. Estou no Rio de Janeiro, mas eu estou aqui bacana, porque eu estou com você e 2 cineastas maravilhosos que eu admiro muito, muito bom. Um bom papo. Vai ser muito agradável. Roberto Gerdwitz, prazer também, obrigado por ter aceito participar desse encontro tão agradável, querido. Eu que agradeço a oportunidade de estar com 2 amigos os quais admiro muito, tanto pela obra como pela reflexão que fazem. É um grande prazer aqui estar junto com o Cacá Diegues e com o João Batista de Andrade. E deixei o João por último, porque ele me ajudou a organizar essa live. O João é um queridíssimo amigo, alguém que tenho uma profunda admiração. Depois eu conto um pouquinho da aproximação do João, o projeto que a gente acabou desenvolvendo, né, João? Vamos fazer um dia. João Batista de Andrade, grande cineasta, foi presidente do Memorial, foi ministro da Cultura, o último ministro, né, João? Porque depois o presidente atual acabou com o Ministério da Cultura. Então, o último ministro da Cultura. Obrigado, querido, por ter aceito o convite, por organizar esse encontro tão agradável. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com 2 amigos também, como disse o Roberto, e pessoas que eu também admiro muito. São pessoas que marcam 2 gerações de cinema, de lutadores e de briguentos pelo cinema brasileiro, né? Eu posso dizer que eu sou o terceiro dessa briga, né? Então, muito legal a gente estar reunido aqui, os 3, para conversar com ele. Eu queria aproveitar para dizer o seguinte: às vezes as pessoas fora de São Paulo não lembram, mas eu tenho uma admiração profunda pelo Marco da Costa, e ele foi presidente da UAB, eu conheci lá, porque ele me convidou. Por causa de meus filmes, me convidou, eu acabei ganhando lá um prêmio lá pela obra, né, Direitos Humanos, um prêmio espetacular, com a sala lá lotada e tal, e ele mudou. A OAB, que estava num paradeiro tremendo, acomodada, voltou a ser uma OAB combativa, tal, presente em todo lugar, em todas as questões, preocupado com as questões políticas, sociais e tal. E aí eu precisava falar isso também do Marco, tá bom? Então, muito obrigado pelo convite. Deixa eu contar, obrigado, querido amigo. Deixa eu contar uma coisa para vocês que estão acompanhando agora. Nós estamos aqui conversando, os 3 conversando, sobre a produção artística de cada um deles. Eu queria retomar um pouquinho a conversa. Estamos falando do Cacá, que é talvez o cineasta brasileiro com o maior número de longa-metragens, de todos de muito sucesso. É isso, Cacá? Eu gostaria de ter feito mais filmes. Eu faço cinema porque eu adoro cinema. Então, para mim, é um prazer muito grande fazer um filme. Depois é que eu vou pensar por que eu estou fazendo. Né? Mas, na verdade, eu faço primeiro porque eu gosto. Eu adoro fazer cinema. E, portanto, se eu puder fazer um atrás do outro, para mim seria o ideal. Mas isso é impossível no Brasil. Aliás, é impossível no mundo. Mas no Brasil também, em particular, há muitos obstáculos, né, para você fazer um filme atrás do outro. Mas eu trabalho muito, então eu faço um filme. E quando eu não estou filmando como diretor, eu estou filmando como produtor. Eu produzi também muitos filmes, né, ao longo do tempo. Então isso me ocupa e me mantém dentro do cinema, que é a coisa que eu mais gosto no mundo. Vou perguntar uma coisa para os 3, uma curiosidade.
nós falamos um pouquinho disso antes, mas eu queria ouvir os três. Por causa da pandemia, vai ter uma dificuldade grande da retomada das salas de cinema, né? Eu imagino que o próprio público vai demorar para ter segurança para voltar a frequentar salas de cinema. Eu adoro cinema, eu vou todo final de semana para meus cursos de cinema. É diferente fazer, e agora tem as novas modalidades de divulgação, que Netflix, etc. É diferente fazer um filme para o cinema e fazer um filme para uma tela menor? Cacá já tinha falado um pouquinho disso, Cacá. Se puder falar um pouquinho de novo. Eu estava dizendo para o Marcos aqui, antes de começar a live aqui, eu não vejo muita diferença, não. É claro que tem uma certa diferença, preciso atentar para essa diferença, mas isso é mais ou menos como no final dos anos 20, quando apareceu o som no cinema. Muita gente, inclusive aqui no Brasil, pessoas importantes como Vinícius de Moraes, Otávio de Faria, etc., fizeram um clube, Chaplin Club, que era para você defender o cinema mudo. E eles diziam que o som não era, que o cinema tinha que ser mudo, não podia ter som. Aí depois, nos anos 50, apareceu o Technicolor. Não, o Technicolor não pode, o cinema é preto e branco. E assim sucessivamente. Então, eu acho que, no fundo, o importante não é como a gente faz, é o que a gente faz e para que a gente faz. Então, se você tiver... Eu acho, viu, Marcos? Eu tenho a impressão, pode ser que eu esteja enganado. Eu acho muito difícil de a gente adivinhar o que vai acontecer depois da pandemia, porque a gente não sabe nem quantas pessoas ainda vão morrer, né? A gente não sabe nem quando é que vai aparecer, quando é que essa vacina vai ser aprovada, enfim, a gente não sabe como é que vai terminar isso. Mas a gente pode saber já que o mundo vai mudar muito, já mudou, de certo modo. Então, é claro que o cinema também vai ter que mudar, não vai continuar a ser como era. Agora, como é que vai ser, eu não sei, não me pergunto, eu não sei. Eu estou preparado para tudo, eu acho que a gente deve se preparar, porque eu acho que, bom, pelas regras que estão se estabelecendo aí, as salas de cinema vão ser as últimas coisas a serem abertas, né? Teatro, cinema, mas as últimas coisas a serem abertas. Então, a gente tem que viver. Eu acho que significa que os filmes vão começar a passar na televisão também. Quer dizer, é uma coisa muito engraçada. Hoje, por exemplo, eu não saio de casa. Eu sou um paciente obediente para burro. Eu saio de casa, lavo a mão o tempo todo, uso máscara, faço tudo que mandam fazer, eu faço. Agora, eu acho que, sem dúvida nenhuma, as pessoas estão adorando ver cinema em casa, ver filme em casa. Eu falo com os amigos assim, telefone, fico falando com os amigos, há sempre assim, que filme você viu hoje? Filme tal. E é tudo, né? Desde os clássicos antigos, né? Hitchcock, não sei o quê, tem sempre uma semana de Hitchcock, né? Até as coisas mais modernas, mais novas. Eu mesmo, ontem, por exemplo, eu vi um filme alemão muito interessante, que eu não veria, talvez, se não visse em casa. Então, eu acho que a gente deve se preparar para o que pintar. O que pintar vai ser... Eu acho que vai ter uma importância muito no streaming, no VOD, esse troço vai ter uma importância muito grande, né, que a gente não pode negar nem recusar. Né? Porque negar seria um negacionismo bobo, né, tolo. E recusar seria uma burrice total. Então, eu não sei o que vai acontecer, mas a gente deve se preparar para tudo. Roberto, você já fez filme para streaming? Não fiz nenhum filme para streaming ainda, infelizmente, mas eu concordo totalmente com o que o Cacá disse. Eu acho que não tem muita diferença, não. Claro que para um determinado tipo de público e para nós mesmos, cineastas, a gente gosta de ver um filme numa tela grande. É um prazer muito maior, né? Se você vê teu filme numa sala grande, numa tela, com um som perfeito, maravilhoso, tal, é muito diferente de você fruir esse filme na televisão, a não ser que você tenha um excelente home theater, né? Mas eu acho que, assim, essencialmente para o grande público, eu acho que é uma coisa fantástica hoje as alternativas de streaming que existe. E acho que os cineastas já há algum tempo estão tendo que se adaptar a essa nova mídia, né? Porque, na verdade, as salas tradicionais sofreram uma queda de público, principalmente para os filmes, vamos dizer, mais independentes e tal, muito grande, né? As salas vêm sofrendo uma queda de público para os filmes ditos independentes ou de arte ou autorais. Tem
definições, mas, assim, na verdade, eu sinto que hoje o grande público do cinema é destinado aos filmes evento, né? Aos filmes que têm grandes efeitos especiais e aqui no Brasil também a gente tem as comédias, que tem comédias excelentes, que têm alcançado um bom público, mas, assim, a verdade é que a televisão, quer dizer, a televisão não, o monitor de televisão, né? Porque já não é mais canal de televisão necessariamente, mas são os streamings, né? O VOD, está alcançando um público muito grande, né? E durante a pandemia isso se popularizou muito. Eu acho que a principal diversão das pessoas atualmente nesse momento de pandemia é ver filme à noite, né? Eu vejo um filme por noite. Eu já via bastante filme à noite, mas agora eu vejo filme todos os dias e também filmes que eu talvez não fosse ao cinema assistir, né? Talvez filmes que já não estão em cartaz, que não estão disponíveis. Então, assim, eu acho que há uma ampliação dessa ligação da população, provavelmente isso teria que ser pesquisado depois e tal, com o cinema, né? Quer dizer, eu acho que a necessidade de ver boas histórias, de ver bons personagens, de refletir sobre a vida, de sonhar também, continua, né? Continua, né? Seja numa tela grande, seja numa tela um pouco menor. Então, eu acho que o cinema vai continuar e as coisas vão continuar mudando, como o Kaká bem contou. Quer dizer, que desde o início do cinema foram ocorrendo inúmeras mudanças, né? E todas elas foram assimiladas para o bem, quer dizer, para que a expressão e a linguagem evoluíssem. Então, eu acho que nesse sentido as coisas caminham bem. Agora, resta saber o que vai acontecer com a economia, né? Que os filmes custam caro, quer dizer, o que vai acontecer com a economia do cinema, né? E aqui no Brasil, particularmente, a gente está atravessando um período de grande crise, né? Grande crise de paralisação, de entraves políticos e institucionais e jurídicos, né? Então, é isso. Eu quero só chamar a atenção para o seguinte, que você está dizendo é absolutamente verdade, porque nós sempre tivemos um problema com o governo, que os governos não se interessam muito por cultura, e muito menos por cinema. Mas esse é contra o cinema, que é uma coisa diferente. Não é que não se interessa, ele é contra. É difícil, né? É muito complicado você enfrentar. Né? Esse é um momento terrível. O que agrava mesmo a questão e politiza a questão toda é a situação política, né, do Brasil, né? Essa instabilidade louca ou uma estabilidade completamente desvinculada de qualquer razão, de qualquer objetividade e tal. É uma era em que o erro é que é premiado, se atira para o alto, aliás, atira, né? Porque é a expressão que se gosta nesse momento. Então, agora, eu também acho que essas mudanças do cinema são absorvidas em pouco tempo. O cineasta sempre reclama quando muda. O Kaká estava lembrando, depois que passou do cinema mudo para o cinema sonoro, era uma polêmica danada, tal. Aí pôs colorido, aí os filmes não era que tinham cor própria, não, era colorido, atrapalhava tudo, era tão bonito aquele branco e preto, aquele contraste. Até hoje a gente gosta, eu gosto muito também, né? Fotografia branco e preto, tal, é uma maravilha. Mas foi absorvido e fizeram-se filmes geniais, né? Na passagem para o cinema sonoro e depois na passagem para o cinema a cores também, né? E agora, quando mudou para digital, eu me acostumei muito a fazer cinema de tudo quanto é jeito. Eu vou dizer uma coisa: quando eu fui para a TV Cultura, junto com o Vlado e o Fernando Jordão, fizemos lá o programa o Hora da Notícia, que era um programa noticiário diário, e eu fazia especiais
todo dia, programa de 15 minutos. Eu cheguei a fazer 7 filmes de 7 minutos, tudo sobre questões sociais, tal, dentro de um programa. Ali, olha, às vezes eu filmava aquilo mudo, né? E com um gravadorzinho bem vagabundo, gravando os depoimentos, o som e tal, ou então filmava com aquela câmera que tinha uma banda magnética para gravar o som também e tal, e depois ia para nem era nem moviola, era um visor, e falava, corta aqui, corta ali e tal, ia montando o filme e ia para o ar. Eu fiz, por exemplo, o Migrantes lá nessa época, para citar um filme, ganhou depois, foi feito, recomposta a montagem, eu ganhei o festival lá da Bahia, que era o único festival, o maior festival de documentário que tinha no Brasil. Então, eu fiz um outro, Restos, que foi proibido, quer dizer, eles acharam que o filme era perigoso. O outro sobre boiaçuínos para tirar do ar. Tal. Então, eu me acostumei a ver o seguinte, eu tenho um prazer enorme de fazer os filmes e ver os filmes circulando e ocupando espaço nas pessoas e sempre problematizando as questões tal. Eu também tenho uma paixão enorme pelo cinema, eu tenho uma paixão enorme por todos os filmes que eu fiz, tal, mas não tenho essa muita dificuldade de mudar. Eu, em 2002, eu fiz um longa-metragem filmado em digital. Era uma coisa meio precoce, né, Cacá? 2002 ainda era uma coisa muito duvidosa, tal. E tudo bem, o filme foi montado, exibiu no cinema, com uma fotografia boa tal. Pessoas como Carlão Reichenbach, um amigo, tal, um grande cineasta, ele era inconformado. João, agora que a gente está dominando a fotografia do cinema, aí eu, mas o Carlão é padrão Kodak, agora vai ser outro. Agora é outro padrão. Eu não me incomodava muito, não. Assim como não tenho nenhuma vontade de voltar para a moviola para montar filme com perfuração. Não tenho a menor vontade, porque eu ficava irritadíssimo na moviola. Então, eu acho que a edição no computador ficou mais gostosa do que era feito na moviola. Parece um crime falar isso, né? Vários cineastas vão falar, pô, João, mas eu acho mesmo. Né? Então, acho que é a relação da gente, a imaginação da gente, usando os 24 quadros por segundo, tal, é isso que a gente gosta de ter em qualquer tela. Entendeu? E as pessoas vendo, aí é uma maravilha. Deixa eu falar uma coisa para vocês, uma coisa que eu tenho um carinho especial por um casal que está acompanhando aqui a nossa conversa, e ele é um nome, os dois são, era uma grande atriz, mas ele é um nome que marca a história do teatro de São Paulo do Brasil, o Emílio Fontana, que está completando 90 anos, e a Cris, eu não sei quem está, se é a Cris ou o Emílio, que estão nos acompanhando. E eu já estou pensando numa live sobre a história do teatro. O teatro no Brasil é riquíssimo também, como cinema. E aí convidar o Emílio para estar conosco aqui falando sobre a história do teatro. Deixa eu perguntar para os três. Nós estamos hoje em dificuldades de outra natureza. Mas você, acho que principalmente o Cacá e o Gil Batista, o Roberto é mais novo, né? Filmar nos 21 anos da ditadura militar. Como era o desafio de passar a mensagem sem a censura que, na época, prevalecia? Você, João, falou de um filme que foi censurado, Restos, né? Restos. Tem vários filmes, né? Foram censurados. Na hora que você estava produzindo, mas tem vários, tem outros. Na hora que estamos produzindo, tem que produzir já com essa preocupação. Como é que fazer para driblar a censura? Tem umas pessoas que o Jesse Falador é um mestre nisso, que faziam eles tinham um nome para isso, não me lembro mais qual era o nome, mas era uma espécie assim
depois de Piranha. Entendeu? Você fazia um filme, colocava uma cena que você sabia que ia ser censurada. Aí discutia aquela cena e o censor... Isso foi quem inventou, foi Jéssica Valadão. Pelo menos aqui no Rio era assim. Depois muita gente fez isso. Mas eu nunca fiz isso, não. Eu nunca me preocupei com isso, não. Eu tive muito filme, eu consegui não ter filmes proibidos. Né? O Gerdeiro foi proibido durante 2 anos, mas acabou passando. Agora, eu tive muito filme censurado, no que eu digo assim, essa cena não pode, cortado, né? Uma coisa absurda. No filme se corta uma cena inteira. Esse filme, O Gerdeiro, que foi o filme que eu fiz logo no início da ditadura. Quer dizer, eu comecei até antes da ditadura, quando eu acabei o filme, já estava em plena ditadura. Eu tive 8 minutos cortados. 8 minutos cortados num filme de longa-metragem é uma multidão de cenas. É o fim da picada. É o fim da picada. Mas você vai vivendo, né? O que você pode fazer? Não tem. Agora, eu acho uma coisa bacana no cinema brasileiro, Marcos, é o seguinte: é que é claro que foi muito difícil, e alguns colegas nossos sofreram muito porque tiveram seus filmes interditados, não conseguiam filmar. Foi um horror, um horror. Mas tem uma coisa: nós nunca dissemos aquilo que nós não queríamos dizer. Nós podemos ter dito coisas que a gente pode ter deixado de dizer algumas coisas que a gente queria dizer, mas nunca disse o que não queria dizer, entendeu? Não sei se eu sim, com certeza. Ninguém fazia filme para escapar da censura, né? A gente fazia filme do jeito que a gente queria. Agora, tinha estratégias. Mas eu posso dizer uma coisa: olha, eu tive um grupo de cinema desde 63, né? Junto com o Francisco Ramalho e tal. Então, mas o meu primeiro filme solo é 67, chama Liberdade de Imprensa, produzido pelo Movimento Universitário. Pois é, o filme foi apreendido no Congresso, onde ele passaria a ser distribuído pela UNE, foi apreendido, porque houve a invasão do Congresso, e o filme foi apreendido e proibido. O primeiro filme meu. Quer dizer, eu comecei bem, né? Então, aí, se for contar, minha carreira tem muitos filmes, e tem escandalosos, por exemplo, como a proibição do filme Wilsinho Galileia. Eu fazia Globo Repórter e eu fiz esse filme sobre um garoto que foi morto em 68 e que tinha se tornado um bandido. E era a pergunta, por que aquele garoto lá comum e tal se transformou no bandido? Quer dizer, a razão social da violência. E o filme repercutiu muito, mas foi proibido pela censura do Rio, pela censura que ficava dentro da Globo, censura do Rio, censura federal, foi para o Palácio do Governo, o João Figueiredo proibiu, mandou o porta-voz dizer que o filme estava proibido, quando ia passar às 9 horas da noite na Globo, que era o Globo Repórter, e era um longa-metragem, ia passar em 2 programas. E o filme foi proibido. Então, a população deixou de ver o filme, né? Então, tem vários filmes. O filme sobre a greve do ABC, por exemplo, o filme Greve foi proibido. O filme sobre o 1º de maio, que eu fiz em 78, quando a primeira vez havia uma reunião na praça do movimento operário e tal, foi proibido também. O resto foi proibido. Então, se for contar a quantidade de filmes que eu fiz para a televisão na época da Hora da Notícia, de pequenos filmes que foram proibidos também, são vários. Tem filme que foi tirado do ar enquanto exibia, um filme sobre boias frias lá de 72, foi tirado do ar. Foi tirado do ar. Hein? Enquanto estava exibindo. Agora, isso aí é o seguinte, isso aí são os percalços nossos de querer fazer cinema durante uma ditadura militar. Então, a gente penava aquilo, mas aquilo não segurava a gente. O cinema brasileiro produziu coisas maravilhosas durante a ditadura militar, sem que nós tivéssemos, pelo menos o principal do cinema brasileiro, tivesse qualquer atração e qualquer apoio à ditadura militar. Pelo contrário, a gente era contra e conseguia fazer excelentes filmes
mesmo durante uma ditadura. Até a Embrafilme a gente conseguiu fazer. Roberto começou quando a produção sua? Roberto começou quando? Sua produção começou quando? Não, eu comecei... Você está falando comigo ou com o João? Você começou quando, Roberto? Eu comecei a trabalhar em 1976, 77. Em 78, eu e o Sérgio Toledo Segal, um outro cineasta, que hoje não está mais em cinema, mas na época estávamos juntos, a gente fez um documentário que chama Braços Cruzados, Máquinas Paradas, que foi o primeiro longa-metragem sobre as greves operárias aqui em São Paulo. E esse filme, ele também não foi... vamos dizer, ele não tinha permissão de passar em sessões públicas. Ele podia passar em sessões fechadas, sessões, vamos dizer, de cineclube. Isso ele tinha a censura chamada para cineclubes, mas ele não podia, a censura liberada para cineclubes, mas ele não poderia passar na televisão, ele não poderia passar em cinema, nada disso. Então, foi mais ou menos nessa época que eu comecei. Aí, nos anos 80, quando eu já fiz o Feliz Ano Velho, foi mais ou menos 85, 86, aí já a censura já não existia mais, a gente já estava num período de abertura, de abertura não, a gente já estava no governo Sarney, né? O primeiro governo da Nova República, e aí não houve censura, assim. Então, na verdade, foi basicamente o Braços Cruzados que teve esse problema, mas ele nem foi feito, na verdade, para passar nas salas comerciais. Ele foi feito para passar para o movimento operário. Ele era um filme militante naquele momento, era um filme de propaganda política sindical, de um filme que queria a redemocratização do país, um filme que se inseria na luta pela redemocratização do Brasil. Depois já não, depois já foi um trabalho mais profissional, e eu trabalhei como montador também muitos anos, montei o Linha de Montagem do Renato Tapajós, que também era um filme dirigido ao movimento do sindical. E aí eu comecei a trabalhar como profissional, aí já não tive problemas com a censura. O que hoje a gente está assistindo, retomando um pouco o que o Cacá disse, né, é que a gente está assistindo um momento que, por um lado, é até pior do que a ditadura militar, entendeu? Porque é um governo que ele veio para demolir todas as estruturas que a sociedade desenvolveu na redemocratização, né? Quer dizer, ele veio para demolir as instituições, ele veio para demolir a cultura, ele vem para demolir. O próprio Bolsonaro declara isso, né, quando ele assume, que ele não veio para construir, não, ele veio para demolir. Né? A gente está vivendo, espero que seja interrompido, uma revolução mesmo, uma revolução de extrema-direita no Brasil. Eu vejo muito dessa forma que nós estamos atravessando. Eu não acho que a gente vá voltar tão facilmente a uma normalidade democrática. Infelizmente, o que eu sinto é que a gente está num processo muito difícil, muito complicado, e é um túnel que não dá para ver muito bem a luz no fim dele. Essa é a minha sensação. E de pessoas que eu escuto, de coisas que leio, eu acho que a gente está vivendo uma revolução de extrema-direita, e se a sociedade brasileira não se mobilizar eficientemente, rapidamente, o mais rápido possível, eu acho que a gente vai ficar muito tempo, vai atravessar um período muito longo de trevas. E eu temo que sejam trevas piores até do que a ditadura militar. Essa é a minha sensação. Eu acho, Roberto, posso falar? Eu acho que a coisa grave é a destruição da razão. Quer dizer, a humanidade foi se organizando e vendo como se coordenar, como existir, né, com sociedades que se desenvolviam cada vez mais, que se tornavam cada vez mais complexas, e criando um pensamento, uma racionalidade, um pensamento capaz de entender, ou de procurar entender, de pesquisar, tal, e formular projetos. Então, os partidos políticos, os intelectuais, tal. E isso é que está sendo, aí você tem razão, é isso que está sendo jogado, porque criado o absolutismo da incerteza, porque você não sabe nada.
do que vai acontecer amanhã. Você não sabe, o governo trabalha para exatamente criar isso, você não sabe o que vai acontecer. Então, não há verdade, toda a verdade é destruída pelo próprio... O que é verdade hoje para o sistema, amanhã não é verdade. Então, as pessoas estão perdidas nesse caos. Esse que é o perigo do momento que a gente está vivendo. Esse é gravado pelas redes sociais. As redes sociais permitem divulgação de mensagens de ódio, intolerância e mentiras. Muito sério. É um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, infelizmente. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Essa produção de vocês tem um local onde está guardada. Esse local chama Cinemateca. A Cinemateca está, hoje, sofrendo uma crise muito séria. Os funcionários estão sem receber desde abril. Dívidas, por exemplo, conta de luz, dizem que está com mais de R$45 mil de dívida só de conta de luz. E o risco de não ter um outro depósito desses filmes. Então, falar da Cinemateca é falar da preservação, como eu disse no começo, falar da preservação do nosso cinema e da nossa cultura. O João chegou a estar à frente da Cinemateca, né, João? Você presidiu o memorial e você tem uma experiência interessante na Cinemateca. Quando foi que você presidiu, João? Não, na Cinemateca é o seguinte, a Cinemateca é criada por intelectuais de São Paulo, capitaneada pelo Paulo Emílio Salles Gomes, tal, apaixonado pelo cinema, o cinema todo, né? E particularmente o cinema brasileiro, uma pessoa um intelectual de um nível imenso e que adotou o cinema brasileiro como um caminho seu, como uma coisa forte, legítima, tal. Eles criaram a Cinemateca pensando no cinema em geral, inclusive o cinema que eles gostavam também fora do Brasil, mas principalmente o cinema brasileiro. Então, tinha o conselho da Cinemateca. Eu fiz parte bem mais tarde, eu fui em 63, 65, depois do golpe, eu não tinha o que fazer, não terminei meu curso de engenharia em 64, como devia ter terminado. O Rudá me convidou para ir para a Cinemateca e para dirigir a Sociedade de Amigos da Cinemateca. Então, eu fiquei ligado à Cinemateca porque foi a forma de viver, e viver numa coisa que era uma paixão, que era o cinema. Bom, a Cinemateca sempre uma carência enorme, com uma coisa tão importante que aí aparecia tanta coisa para fazer e que a própria Sociedade de Amigos da Cinemateca virou uma instituição para poder gerar dinheiro para a Cinemateca. Então, era uma coisa muito precária. A gente enfiar a mão no bolso ou trabalhar para poder manter e tal. Quando chegou nos anos 80, eu acho que é 84 e tal, aí decidiu-se, vamos passar para a União. E eu, então, fui encarregado de tentar articular internamente, dentro da Cinemateca, com os apoiadores da Cinemateca, os funcionários, para articular essa passagem. Enquanto havia uma conversa mais por alto ali, com a Lígia Fagundes Telles e tal, para poder caminhar para isso. Foi feita a passagem, e essa passagem, o protocolo dessa passagem previa que, se o governo se mostrasse omisso ou não administrasse, não desse um bom encaminhamento para a Cinemateca, que a gente poderia retomar a Cinemateca. Uma coisa que foi uma coisa um pouco idealista, tal, porque jamais a gente ia conseguir, como sociedade civil, assumir assim uma coisa tão grande, com tantos desafios, né, com a Cinemateca. Era importante que os governos apoiassem, pelo menos tivessem um apoio firme, né, para a Cinemateca, ou que a Cinemateca fizesse parte do governo. Eu, praticamente, já acho que não deveria ter passado, mas
eu acho que era difícil. Na época também achava que podia, né? Eu estava num momento bom, eu tinha acabado de ganhar o prêmio lá do Festival Internacional de Moscou e tal, então estava numa hora boa de ajudar negociações e tal. Hoje, eu acho que, eu não sei, é difícil julgar hoje o que a gente fez lá em 84, né? Mas o fato é que precisava de apoios fortes. Então, a gente achava que, de repente, o governo, já no fim da ditadura militar, onde a gente já conversava com o novo governo que ia se formando e tal, então, que achava que o governo, na perspectiva de um governo democrático, tal, com pessoas que tinham uma ligação forte com a cultura, tal, que ia ser melhor. Bom, a verdade é que passa governo, é sempre uma dificuldade imensa de tocar isso. Eu, quando fui para a Secretaria Executiva do Ministério, em 2017, né, 2017, uma das coisas que eu me preocupei demais com a Cinemateca, para começar, politicamente, eu tirei da SAVE, que é a Secretaria do Audiovisual, eu tirei o assunto Cinemateca, assim como o assunto Biblioteca Nacional, tirei de lá e joguei no meu gabinete de secretário executivo, porque era um problema de um tal nível de importância, de grandeza, que não dava para ficar numa SAVE, numa secretariazinha lá, de pouco valor, de pouco prestígio, tal, não dava. Então, passou para a minha sala e eu conversava com o ministro sobre isso. Depois eu assumi o Ministério interinamente, um pouco tempo, também levei lá para cima, para o gabinete do ministro, as questões, principalmente da Biblioteca Nacional e da Cinemateca. A Biblioteca Nacional tinha goteira dentro. A diretora uma pessoa maravilhosa, batalhadora, numa batalha louca, então precisava de muito apoio para poder salvar a Biblioteca Nacional e também salvar a Cinemateca Brasileira. Infelizmente, o tempo foi muito curto, né? Eu quero dizer, inclusive, que é importante que eu estou com dois amigos aqui que têm um espaço, têm liderança, tal, tanto o Roberto em São Paulo, no meio cinematográfico, o Kaká com o prestígio dele, sempre me apoiaram muito nesse processo. Mas o tempo foi muito pequeno e, mais uma vez, a Cinemateca foi escapando das mãos. Eu queria fazer, já tinha passado isso para algumas pessoas, principalmente de São Paulo, e eu queria fazer a Cinemateca voltar a ser uma fundação, ou pública ou não, mas uma fundação para que ela voltasse a ter um conselho tal para assegurar a política da Cinemateca. Eu vi que não ia conseguir aquilo no tempo, e então não queria fazer esse tipo de contrato, mas eu já estava acostumado com isso quando eu fui secretário da Cultura. Eu usei várias organizações sociais. Então, eu tinha muita dúvida, mas tive que usar também em São Paulo. E lá, então, eu achei que naquele sufoco era melhor que contratasse uma organização social para gerir a Cinemateca. E o problema que tinha é que a SERP, que era a única que tinha sido colocada com validade, ela já era ligada à Secretaria da Educação, já fazia um trabalho para a Secretaria da Educação. E, teoricamente, não poderia fazer em outra. Aí, a gente foi tentando superar aquilo. Quando eu saí já com aquilo caminhado e acabou sendo executado esse contrato com a SERP. Então, mas sempre uma coisa muito precária. E eu não quero culpar a SERP, não, acho que tem uma série de problemas, tem crítica a fazer, tem tudo. Organizações sociais se isolam dos setores, eu vivi isso em São Paulo também, na Secretaria da Cultura e tal, mas o problema você contrata uma organização social e não tem recurso. Pô. Como eu tinha poder como secretário executivo, como ministro também,
na Ancine, numa reunião lá, eu fiz aprovar, eu forcei para forçar que dos recursos da Ancine tivesse uma parte que fosse permanentemente para a Cinemateca, para tirar a Cinemateca desse fosso que não acaba nunca, né? Mas eu saí de lá, pronto, acabou também, nunca mais se falou disso, e como sempre. Então, você precisa estar lá no posto brigando, porque senão você vira as costas e acaba também o trabalho, né? Então, a visão, o que eu posso dizer da minha participação nessa questão é essa história. O que representa a Cinemateca? Número que trazem... Cacá, está travado? Não, está aí. Cacá, trazem que a Cinemateca teria 100 mil filmes. E vocês começaram, você me disse que os originais, os seus filmes estão lá. Então, não são só os filmes mais antigos, né? Filmes recentes, inclusive, correm o risco de se perder no que diz respeito à sua produção original, né? Não, a Cinemateca, o problema é que as pessoas, não sei, quer dizer, as autoridades do governo sempre pensaram assim, a Cinemateca é uma espécie de cineclube. Você vai ver, no fim de semana, você vai ver um filme com seus parentes, seus amigos, sua namorada, e pronto. Na segunda-feira você esquece aquilo, já não vai gerar um filme velho, né, que tem respeitado, com a história, etc. Na verdade, a Cinemateca não é isso, né? A Cinemateca é um museu do olhar, porque, na verdade, você está guardando na Cinemateca todas as experiências feitas naquele país, no caso do Brasil, né? Ao longo do tempo. O cinema brasileiro é um dos primeiros do mundo, Marcos. O cinema foi inventado em 1895 e no ano seguinte já estava se filmando no Brasil, entendeu? É uma coisa impressionante. O Brasil foi o primeiro país da América Latina que teve um circuito de exibição, que é dos Irmãos Secretos, lá na Rua do Ouvidor, aqui no Rio de Janeiro. Enfim, isso aí, e as pessoas, quando vão filmar as coisas, quando vão fazer seus filmes, elas não estão só registrando uma coisa, vamos dizer assim, neutra, sem parte. Não, elas estão registrando uma coisa segundo o olhar delas. Então, além da gente estar registrando um acontecimento que não tem outra maneira de você ver, você está registrando a visão dos contemporâneos daquela coisa, né? Então, é uma coisa muito complicada, muito complexa, que não pode ser tratada como se fosse um cineclubezinho que passa um filme aqui, outro filme ali, outro filme acolá. Não é isso, não. É uma coisa muito mais grave. Além de ser uma preservadora da memória, do cinema, de ter que manter aquelas cópias, aqueles negativos, todo aquele material em forma, que é uma coisa difícil, não é fácil, não. Se você, por exemplo, eu li no jornal que eu não sei o que aconteceu nisso, porque o Roberto talvez saiba mais do que eu. Não, talvez não, certamente sabe. Porque, por exemplo, eu li no jornal que a Cinemateca não estava pagando a luz, né? Que a luz ia ser cortada, porque a Cinemateca... Se a luz for cortada, em uma semana acaba a memória do cinema brasileiro. Vai embora. Porque você precisa de luz, você precisa de não só de luz, você precisa de ar-condicionado, né? Temperatura. Você precisa de temperatura, você precisa de uma opção de coisa para você poder manter aquilo. Entendeu? Eu digo isso com muito aflito, porque meus filmes todos, como eu falei antes, estão lá na Cinemateca, estão aí na Cinemateca. Como todos os filmes, eu acho que, com exceção do Nelson, que teve um problema com a Cinemateca dos filmes dele estão aqui, o resto está tudo lá, porque é onde se mantinha com alto nível de qualidade, Marcos. A Cinemateca não era uma coisa improvisada, brasileirinha, não, era uma coisa de alto nível, porque no mundo todo, né, a Cinemateca brasileira era respeitada, no mundo todo, e é até hoje respeitada, né? No mundo todo, qualquer lugar do mundo, você sabe que a Cinemateca brasileira é uma das 5 ou 6 mais importantes do mundo, entendeu? E é tratado como se fosse uma brincadeira, um cineclube, uma coisinha dessa assim. Vamos fazer um filme, não tem mais filme, não. Todo mundo deixa para lá. Assim. Não pode, não. É o museu do olhar, é a memória de um povo. Entendeu? A memória de um povo, porque também tem o seguinte, quando você coleciona filmes que não são brasileiros, você está colecionando a visão de um determinado povo de um determinado país. Então, isso também é importante, não é verdade? É claro que o mais importante são os nossos filmes, porque você
você tem que dar prioridade à nossa memória, à memória do que nós fomos, do que nós... O cinema brasileiro tem uma característica muito grande. Isso desde o início, não é uma coisa recente, não, é uma coisa desde o início. O cinema brasileiro é um cinema que sempre registrou a sua realidade. Os primeiros filmes brasileiros, na época que era 10, 20, 15 minutos, são filmes sobre acontecimentos reais acontecidos. O assassinato, o roubo, o movimento do sei aonde, entendeu? Isso assim vai desaparecer. Entendeu? Então, não existe no mundo nada mais importante do que uma cinemateca para você conhecer a face e a alma de um povo. Não adianta você, não é porque o cinema é melhor do que o resto, não é porque não tem mesmo. Você não tem em lugar nenhum do mundo, em nenhuma disciplina do mundo, uma coisa mais importante que a cinemateca para você conhecer a alma e a face de um povo, do rosto de um povo. Porque é ali que está registrado, concretamente, o que aconteceu, o que são, como é que aquele povo se tornou aquilo. Porque as pessoas não se dão conta, Marcos, isso é que a gente precisa explicar ao governo brasileiro, esse ou outro qualquer que apareça, porque nós sempre tivemos alguma dificuldade com os governos, né? A gente sempre teve, não tem problema, porque eles não se interessam, eles não entendem a cultura como... Para eles, a cultura é uma coisa, um passatempo, né? Uma coisa assim que você tem quase que como como é que eu posso dizer isso? Quase que como um luxo, né? Então, você trabalha, você ganha dinheiro, então tem um pouquinho de cultura ali para você se distrair, se entreter, só que é bom também, mas não é só isso, não. Entendeu? A cultura é a face do povo. Entendeu? Então, se você perde isso, se você perde essa linha de conhecer a sua cultura, você perde a sua consciência do que você pode ser, o que é mais grave ainda. Porque uma coisa é assim, a ciência te diz o que você é, mas a cultura que te diz o que você vai ser, o que você quer ser. Não é verdade? E aí a Cinemateca está intimamente ligada a isso. A Cinemateca é isso, meu Deus. Não tem outra coisa a não ser isso. Paulo Emílio, Rudá, Almeida Salles, todo esse povo de São Paulo maravilhoso que construiu a Cinemateca, tinham essa visão. E os que não tinham essa visão, tinham uma outra visão sobre o cinema que ajudava nisso. Agora não tem mais isso. A Cinemateca hoje é quase que um problema, né? Só um problema. Ninguém vê a Cinemateca como uma solução, uma coisa maravilhosa. Você tem um centro de conhecimento de você mesmo que é raro no mundo. Então, você tem isso no Brasil e você abandona isso como se fosse uma coisa desimportante, como se fosse uma coisa assim. É inacreditável isso. Né? E isso eu vou lhe dizer uma coisa. O Roberto tem toda a razão, né? É cada vez pior o que está acontecendo no Brasil, mas acontece que sempre foi mais ou menos assim. Pela falta de interesse, no fundo, as pessoas atendiam os cineastas só porque cineastas dá trabalho, entendeu? Mas, no fundo, elas não acreditavam na importância da Cinemateca, na importância da produção do cinema brasileiro. Era só para livrar a cara daqueles caras chatos que viviam lá pendurados pedindo as coisas, entendeu? Hoje é pior, porque naquela época as pessoas não se... Quer dizer, o Fernando Henrique e Lula, nós não tivemos muito problema. Nós começamos a ter problema mesmo, foi para a Dilma. Né? Isso aí teve problemas graves. Né? A Cinemateca praticamente começou a fechar ali. Né? Agora, hoje não é mais de desinteresse, hoje é oposição. Eles são contra a existência do cinema, são contra a existência da cultura brasileira, porque eles são contra o conhecimento no Brasil. É isso que a gente tem que enfrentar isso claramente. Eu não sei o que a gente vai fazer para resolver esse problema, não sei, realmente não sei, entendeu? Mas eu sei que é isso. Eles são contra o conhecimento, sobretudo o autoconhecimento. O autoconhecimento leva sempre a uma transformação. Você tem que mudar, você tem que mudar sempre, você está sempre mudando. A gente está falando aqui da pandemia, o que vai acontecer depois. Ninguém sabe o que vai acontecer depois. A cultura é que vai ajudar você a saber o que vai acontecer depois. Né? A cultura como um conhecimento de comportamento, essas coisas todas. Vai registrar o que está acontecendo hoje, né? Lógico. Para registrar a alma. Hoje, exatamente. Você saber quem você é e o que você quer ser. Na verdade, é isso que interessa. Quem é você e o que é que você quer ser na vida. É isso que interessa. O cinema existe para isso. O cinema e as outras formas de cultura, claro, não é só o cinema, não, mas enfim. Eu queria colocar uma coisa em relação à Cinemateca, que eu acho que são
informações assim para quem está assistindo essa live que talvez as pessoas não tenham, eu acho que são importantes, né, para situar o que está acontecendo na Cinemateca. A Cinemateca, ela foi criada lá pelos anos 40, 50 e em 62 ela foi criada a Sociedade de Amigos da Cinemateca. A sociedade, a Cinemateca Brasileira, ela foi criada como uma fundação privada, que o Carlos Calil costuma dizer uma fundação privada sem capital, quer dizer, não tinha dinheiro, mas era uma fundação privada. E aí criaram a Sociedade Amigos da Cinemateca, que é uma organização que canalizava recursos, vamos dizer, da sociedade, né, de patronos, pessoas empresas que colaboravam com a Cinemateca, entravam na Cinemateca via a Sociedade Amigos da Cinemateca. Em 84, a Cinemateca, como o Batista começou a contar, ela foi absorvida pela Fundação Pro Memória, ela foi para o governo, ela passou para uma administração federal, né? Porque realmente a Cinemateca tinha dificuldades, como o próprio Batista colocou, dificuldades financeiras graves, assim, tinha realmente uma situação terrível. Mas a Cinemateca herdou o matadouro municipal, né, quer dizer, da municipalidade, e reformou o matadouro e passou por um restauro maravilhoso. A Cinemateca hoje tem instalações espetaculares. Assim, ela tem salas de projeção que são modelos, salas excelentes de projeção que qualquer cineasta ajoelharia para ver seu filme projetado ali, porque é um prazer enorme ver seu filme projetado como ele deve ser projetado, uma projeção padrão, melhor que grande parte desses cinemas de luxo que cobram uma fortuna, mas a projeção boa mesmo é a melhor da Cinemateca. E até edições públicas, né, abertas. Sim, não, tem também. Quer dizer, a Cinemateca virou um centro cultural. Assim, na verdade, ela é frequentada por todos os moradores da região da Vila Mariana e também pela cidade de São Paulo. Ela passou a ser um centro, inclusive turístico, porque ela é muito bonita. Ela é realmente um lugar bonito. E ela foi equipada ao longo dos anos, né? E aí, como o Kaká colocou, principalmente a partir do governo Fernando Henrique e no governo Lula, ela foi equipada com excelentes equipamentos. Gastou-se uma fortuna com equipamentos de ponta. E nos 10 anos iniciais desse século, quer dizer, de 2001 a 2010, a Cinemateca foi considerada uma das melhores restauradoras do mundo. Quer dizer, os filmes eram restaurados ali, a Cinemateca estava entre as 5 melhores cinematecas de restauro do mundo, né? Que é uma das funções da Cinemateca. Uma Cinemateca, qual é a função dela? É armazenar os filmes em condições ideais, né? Com salas climatizadas, umidificação controlada, divulgar o cinema, né? Divulgar esses filmes que estão na Cinemateca, tá certo? E os filmes que não têm condição de ser divulgados, porque estão em péssimas condições, ela restaura. Ou que são filmes que representam filmes, são coisas muito importantes para a nossa cultura ou para a informação histórica, esses filmes têm que ser restaurados. Então, a Cinemateca entrou num trabalho muito grande de restauro, fez restaurações incríveis, desde documentos, filmes amadores, inclusive, que o Kaká se referiu, de pessoas que documentavam fatos da sociedade do começo do século XX, final do século XIX. Quer dizer, a gente tem uma documentação na Cinemateca que é desde esses filmes amadores ao longo de todo o século passado e até hoje, até a gente tem Humberto Mauro, um dos grandes pioneiros do cinema, foi restaurado, muitos filmes dele. Você tem o ciclo da Chanchada, você tem o ciclo da Vera Cruz, o cinema novo, do qual o Kaká faz parte, os filmes do cinema paulista dos anos 60, do qual que o Batista integra, enfim, você tem um amplo espectro de cinema e de documentação, né? Você tem o Departamento de Imprensa e Propaganda do Getúlio Vargas, todos os filmes do DIP, né? Então, a Cinemateca, ela, como diz o Kaká, ela é um depositário, ela é um museu do olhar, quer dizer, e não só, ela é a expressão das diferentes identidades que povoaram o nosso imaginário ao longo desses anos todos, que vem desde o fim do século XIX até hoje. Lá estão as muitas identidades do povo brasileiro. Lá estão, quer dizer, todas as coisas que, vamos dizer, expressaram e expressam a nossa sociedade, né? Expressaram a sociedade naquele momento que eram feitas, e hoje elas estão, vamos dizer, ali para todo mundo poder
confrontar com os dias de hoje e elaborar novas coisas a partir disso. Então, a Cinemateca é um centro vivo, ela não é só um depósito de filme, ela é muito mais. Ela é muito mais do que isso. Só um então, dado, só me permite só um parênteses. Calcula-se algo em torno de 1 milhão de documentos. 1 milhão de documentos. 1 milhão de documentos. Sim, ligados ao cinema e à TV. Sim, exatamente. Dentro da Cinemateca. Olha, exatamente. Só queria acabar uma coisa. Batista, só queria acabar uma coisinha. Batista, só queria acabar uma coisinha. Não, então, assim, o que aconteceu? A Cinemateca, vamos dizer, em 2013, por uma atitude bastante, eu não diria nem da Dilma, porque foi a Marta Suplicy, na verdade, que era ministra da Cultura, tomou uma atitude realmente, vamos dizer, totalmente enganada em relação à Cinemateca, né? Claro que ela estava sob a presidência da Dilma Rousseff, mas eu acho que a Dilma, naquele momento, já estava envolvida com outras questões, mas o fato é que a Cinemateca entrou num túnel a partir de 2013 e desse túnel não saiu mais. Estamos indo para o centro da Terra, entendeu? E, na verdade, só queria colocar uma coisa importante em relação a essa mudança que houve da Cinemateca privada para a Cinemateca pública. A Cinemateca... 50. Não, a transição se deu em 84, né? Quando ela saiu da fundação, de ser uma fundação privada para uma... exatamente. Na cláusula que passava a Cinemateca para o governo, existia uma cláusula que garantia a autonomia da Cinemateca em relação aos governos. Quer dizer, e essa autonomia ela era expressa, entre outras coisas, com a manutenção de um conselho que reunia membros de toda a comunidade cinematográfica e da sociedade civil. Agora, veja bem o que aconteceu desde que a OS... Quer dizer, quando a Marta desencadeou uma série de problemas na Cinemateca, que não vale a pena aqui se deter, a primeira coisa que aconteceu foi acabar com o conselho desapareceu, o conselho foi desfeito. E quando a OS, a ACERP, assumiu, ela não recompôs esse conselho. Então, assim, a Cinemateca faz 7 anos que não está mais sob o controle da sociedade civil e da comunidade cinematográfica. Ou seja, foi rompida uma cláusula que está até hoje no contrato que foi feito com o governo, ou seja, a autonomia da Cinemateca e presença de um conselho da comunidade cinematográfica e da sociedade civil. Então, isso é uma questão muito importante, porque hoje, vou trazer notícias novas, né? Quer dizer, ontem houve a visita do ministro à Cinemateca, né? E essa visita, provavelmente, né, tudo indica, vai se encaminhar para uma prorrogação do contrato da ACERP, que é a Fundação Roquete Pinto. Né? As notícias que se tem é que houve um primeiro acordo, o ministro agora vai analisar as questões jurídicas que dizem respeito à extensão desse contrato com a ACERP, né? Que ficará até 2021. Eu, particularmente, acho que nesse momento, com a confusão institucional que está no Brasil, eu acho que nesse momento é a melhor solução, porque aí poderão ser saldados os salários atrasados dos empregados, a manutenção dos equipamentos irá voltar, né? A brigada de bombeiro voltará para a Cinemateca, que está sem brigada de bombeiro, vigilância, tudo isso que está totalmente desorganizado nesse momento, deve voltar, que são serviços básicos da Cinemateca. Porém, uma grande discussão que vai haver, importante, depois que isso se resolver, é a restauração do Conselho da Cinemateca Brasileira. O Kaká fazia parte desse conselho, o Batista fazia, Batista? Você fazia parte desse conselho da Cinemateca? Sim. Então, esse conselho é um conselho que que precisa voltar a funcionar, porque uma das razões que a Cinemateca chegou ao estado em que chegou é porque a classe cinematográfica estava totalmente alijada do que acontecia lá dentro, não estava informada da seriedade, da gravidade das coisas que estavam acontecendo, e quando a gente foi ver, as coisas já estavam numa situação que é essa que nós estamos assistindo. Então, é importante que, nesse momento, se restaure o funcionamento básico da Cinemateca e se restaure a presença da comunidade cinematográfica e da sociedade civil dentro da Cinemateca também, através do Conselho. Isso é muito importante.
Vou passar uma mensagem aqui, só fazer uma mensagem aqui do Emílio Fontana, que ele o Emílio Fontana está dizendo aqui, né? Está um risco enorme de incêndio por falta de climatização, é verdade. Havia o risco de amanhã cortar a luz. Houve um acordo para manter a luz durante um tempo, para tentar... 2 meses. 2 meses. 2 meses. Ia contar amanhã, né, dia 25. E o Emílio está dizendo, película material, autopelícula, material altamente inflamável. Tenho 2 filmes longa-metragens salvos lá. Nenê Bandalho, que foi recuperado na Cinemateca, O Último Voo do Condor. Dezenas de documentários e curtas de filmes dos anos 70 e 80. Completo 90 anos amanhã. Emílio, parabéns, querido. Parabéns. 90 anos de vida riquíssima. Ainda está na ativa. Não sei fazer outra coisa. O nosso passado, a nossa história está na Cinemateca. Desesperador. É um pouco o sentimento de todos e que não é, isso que é o importante, a sociedade compreender. Não é, como disse Cacá, não é um depósito de películas de filmes antigos que estão lá guardados para um dia alguém... Não. É o depósito da nossa cultura. É o depósito da nossa existência. É o depósito do que foi o sentimento, o olhar, a alma do brasileiro desde que começou a primeira filmagem, né? Então, é a nossa história que está sob risco. E, portanto, não é algo que se limite ao setor cinematográfico. Essa luta é da sociedade. É a sociedade que tem que estar à frente. E aí, como nós estamos nos aproximando do final, qual é o caminho? Depende do governo, porque o governo vai, o governo volta, o governo fica, o governo... Estruturalmente, a ideia que tem surgido é de tirar do governo federal a Cinemateca, passar por uma coisa mais local, onde você poderia exercer um poder de pressão maior. Você acha que não? Pela cara do Roberto, você acha que não? Município, Estado, você acha que não? Tem que deixar no governo federal. Eu acho que a Cinemateca é brasileira, ela não é paulista. Sim. Entendeu? Eu acho que sim, contar com a presença do governo municipal e do estadual seria ótimo. Mas eu não acho que a gente deva tirar a Cinemateca do governo federal, porque agora o governo federal está sobre uma gestão ou enfim, um grupo político que odeia o cinema, porque isso pode acontecer com a prefeitura, né? Pode acontecer com o Estado. Quer dizer, a gente conhece o nosso país é uma loucura. Então, eu acho que a gente tem que a gente tem que encontrar uma estrutura que garanta recursos e autonomia da Cinemateca. A autonomia é muito importante, seja na prefeitura, seja no governo federal, seja no governo estadual. A Cinemateca tem que manter sua autonomia, que está prevista, inclusive, no estatuto de quando ela foi transferida para o governo federal. Eu acho também os custos da Cinemateca são, para você manter a Cinemateca funcionando de maneira ideal, assim como ela deveria estar funcionando, são 30 milhões por mês, por ano. Quer dizer, 30 milhões por mês. Não, 30 milhões por mês. 30 milhões. Quer dizer, isso dá uma quantia razoável, que eu não sei se uma prefeitura poderia assumir, enfim, tem que se estudar. O MIS aqui de São Paulo recebe 30 milhões por mês. O Museu de Imagem do Som. É a verba que ele recebe. Agora, a Cinemateca, que é um tesouro da nossa cultura, de nós mesmos, né? Como já foi aqui falado por todos, 30 milhões não é nada, tá certo? 30 milhões por mês é ridículo, na verdade. É o mínimo que uma sociedade de um país do tamanho do Brasil pode fazer por uma instituição dessa magnitude. Então, enfim, só queria colocar aqui soluções municipais, estaduais, eu acho que tem que haver uma somatória. Perfeito. Também acho. Cacá? Estou de acordo. Eu acho que o Roberto tem toda a razão. Está tudo certo. Tem que ser assim mesmo. O que ele disse no início é fundamental. A Cinemateca é brasileira. Então, não adianta querer fugir dessa característica. Deixa eu fazer um parênteses antes de passar para o João, só para exemplificar a questão financeira.
o João sabe disso, nós fizemos um movimento para descontingenciar uma verba que está há anos parada no Ministério da Cultura, que não tem mais agora, Secretaria da Cultura, há anos, que não pertence ao governo, sequer pertence ao governo, que é um percentual da loteria esportiva e que representa... Quanto tem hoje lá? Eu vou falar, tem centenas de milhões. Representaria uns 300 milhões por ano. Isso. Então, por ano. Esse dinheiro não é do governo, esse dinheiro é da sociedade, é arrecadação da loteria esportiva. Nós chegamos a propor ação, quando estava presidente da OAB, nós chegamos a propor uma ação. Eu fui a Brasília, pedi para o Conselho Federal da Ordem, o Conselho Federal propôs a ação, e nós não tivemos a liminar para descontingenciar um dinheiro que não é do governo. Mas eu digo isso porque é uma alternativa de financiamento. Não esse dinheiro, porque esse dinheiro é para servir à cultura mais básica, né? a projetos... O Fundo Nacional é o Fundo Nacional de Cultura, que, com capacidade, com recurso para o Ministério agir diretamente na atividade. Mas é um exemplo de fonte de receita que pode ser criado. Por isso que eu citei esse. E veja, houve uma medida provisória no governo Temer para reduzir esse fundo. Aí nós fizemos um movimento grande, com 400 entidades representadas, e essa medida provisória foi revista e foi derrubada. Não teve sequência nela. Mas são alternativas que não precisam necessariamente sair do orçamento, ou pelo menos compartilhar entre orçamentos, né? Como você disse, uma estrutura compartilhada para tentar fazer com que, se cada um ajudasse um pouco, nós poderíamos ter uma melhoria gigantesca na própria administração da Cinemateca. Marco, mas esse governo é contra a cultura e é voraz. Ele não quer saber se o dinheiro é do governo ou não. Tem aquele dinheiro no orçamento, rapa. Todos os governos fizeram isso, raparam aquele dinheiro e não colocaram aquele recurso devidamente na área da cultura. Mas isso, como o Kaká colocou, essa é uma questão. Quer dizer, independente desse governo que quer realmente demolir, os outros governos, eles... alguns mais, outros menos, né? Quer dizer, mas a gente sempre ficou nessa corda bamba, né? Quer dizer, criaram-se alguns mecanismos que garantiram a produção cinematográfica, mas há outras instâncias da questão cinematográfica que não estão resolvidas, né? Não estão resolvidas. Então, o problema é que nessa conjuntura que nós estamos, as coisas se tornam todas muito, como disse o Batista no começo, muito imponderáveis, né? A gente não tem muito no que se agarrar, não tem eu acho que a vinda do ministro do Turismo ontem na Cinemateca foi positiva, foi um sinal positivo. Primeira vez que o ministro se desloca para saber o que está acontecendo, né? Quer saber, quer conhecer, não conhecia a Cinemateca, parece, e se deslocou à Cinemateca. Então, esse é um dado positivo, disse que pretende estudar, vamos acreditar, né? Quer dizer, é verdade que durante o governo Bolsonaro foi mudado 4 vezes o secretário de Cultura, né? Que seria o ministro de Cultura, foi mudado 4 vezes. E só 5. E que a Cinemateca, sob a administração da ACERP, mudou 3 vezes de superintendente em 1 ano e 8 meses. Entendeu? Quer dizer, quando a gente estava começando a conversar com o superintendente, caía o superintendente e entrava outro. E assim por diante. Então, assim, a gente tem que se apegar às coisas assim, que são possíveis, sem acreditar demais, né? Sem acreditar demais, acreditando, mas com o pé atrás e dando força para o que está sendo feito. Eu estava citando o Paulinho da Viola, né? Quando vem o nevoeiro, leva o barco devagar, porque eu acho que nesse momento não é absolutamente tudo que a gente quer, é só manter a Cinemateca existindo ali, com o mínimo de recurso para se preservar. Enquanto se desenvolve, o povo brasileiro vai ter que resolver essa questão. Isso aqui é uma democracia ou não. Quer dizer, vamos resolver
conseguir brecar esse processo de destruição da democracia. Porque o projeto de passar a Cinemateca para o governo foi com uma mentalidade absolutamente democrática. Só acreditando na democracia que você podia dizer, olha, passa para vocês, mas a gente quer ter um conselho para decidir as coisas. Então, só acreditando na democracia, como a gente acreditava, naquele momento em que estava havendo o fim da ditadura e a vinda próxima tal de um governo democrático, com o Tancredo, com o Ulisses e tal. Então, é isso que nós estamos a retomar. A luta pelo Conselho de Gestão. Cacá? Oi? O Cacá tem que sair. Então, vamos, eu prometi sempre o horário rigoroso, né, no cumprimento, nós ultrapassamos um pouquinho. Eu vou encerrar, agradecer a todos que puderam acompanhar aqui a nossa conversa. Esse tema é fundamental. Nós precisamos encontrar um caminho para recuperar a Cinemateca, recuperar, não estou nem pensando em modernizar para frente. O Roberto disse que temos equipamentos importantes lá dentro já, modernos, mas em recuperar a administração, recuperar financeiramente a Cinemateca. E, para isso, precisa despertar a atenção da sociedade para esse tema. Roberto, muito obrigado por ter participado desse encontro. Cacá, muito obrigado também. Delícia falar com você. Essa conversa pode demorar horas. E, João, obrigado por participar do encontro e por ajudar a organizar esse momento de reflexão sobre Mas aí é fácil, com essas pessoas é fácil. Um abraço a todos, querido. Um abração. Tchau, amigos. Tchau. Tchau, Marcos. Muito obrigado. Tchau.